Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Esse material, essa videoaula, faz parte de uma série de aulas que serão disponibilizadas para os alunos da Universidade Federal de Campina Grande, com a finalidade de estudo em histologia. Hoje, nós vamos conversar um pouco, nós vamos falar um pouco sobre a histologia do sistema reprodutor masculino. Esse sistema reprodutor masculino, como nós estamos vendo aqui nos slides, vou adicionar um computador aqui. Meu nome é Fábio Marques e eu sou professor de histologia do curso de enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande, para aqueles que não me conhecem. O sistema reprodutor masculino, ou aparelho reprodutor masculino, ele é composto por 4 estruturas, basicamente, todas elas com a finalidade de produção de células reprodutivas e com a finalidade também de micção, que é uma finalidade conjunta nesse aparelho. Então, esse aparelho reprodutor masculino é composto pelos testículos, Então, o aparelho reprodutor masculino é composto pelos testículos, pelos ductos genitais, por algumas glândulas acessórias, a citar a glândula bulbo-uretral, a vesícula seminal e a próstata, que são glândulas que auxiliam nesse processo de produção de substâncias nutritivas e de suporte para os espermatozoides que irão ser encaminhados para a região externa com a finalidade reprodutiva. Então, essas glândulas, elas participam desse processo e também do pênis. Então, testículos, ductos genitais, glândulas acessórias e pênis são os componentes, são os constituintes do aparelho reprodutor masculino. Nós iremos detalhar um pouco de cada um deles, para que a gente possa entender melhor como ele funciona, como o aparelho reprodutor masculino funciona. É importante lembrar que este curso, essa videoaula, ela tem finalidade de ensino para um componente histológico. Então, nós priorizaremos os componentes histológicos neste momento. O sistema reprodutor masculino, ele é constituído, como nós falamos anteriormente, por 2 testículos, também conhecidos como gônadas masculinas, um sistema de ductos genitais, as glândulas acessórias e o pênis. Os 2 testículos estão representados aqui nessa figura, nessa imagem aqui à direita. Então, nós temos aqui a região do testículo, um sistema de ductos que é composto por túbulos que se projetam desde lá a parte interna dos testículos até a região de saída desse material pelo pênis, lá pelo orifício uretral do pênis. Então, todo esse conjunto de ductos tem a finalidade de auxiliar no processo de carreamento, de facilitação para que esse material ele possa sair até a região externa com a finalidade reprodutiva, geralmente no momento da cópula. As glândulas acessórias, que como o próprio nome já diz, elas são acessórias às funções desse aparelho reprodutor masculino, e eles são compostos aqui pela vesícula seminal, que nós estamos apontando aqui nessa região que está aqui em azul, mas estamos mostrando com esse apontador em vermelho. A próstata, que é uma região que está nessa figura aqui representada neste local, e a glândula bulbo-uretral, que tem a finalidade também de produzir substâncias que vão auxiliar nesse processo de saída dos espermatozoides produzidos lá nos túbulos seminíferos. Então, são glândulas que auxiliam nesse processo de saída dos espermatozoides. E o pênis, como todos nós já percebemos aqui, essa região peniana, e é um órgão reprodutor, um órgão que participa desse aparelho reprodutor. Aqui nós vemos que dentro do testículo nós temos uma grande quantidade de túbulos que ficam enovelados, que iniciam aqui nos túbulos seminíferos, passam pelos túbulos externos aos testículos,
e esse material ele vai sair lá na região peniana, onde cada um dessas regiões, cada uma dessas regiões tem uma característica histológica que nós vamos detalhar até o final desta aula. A gente observa aqui que se nós fizermos um corte, aqui representado por essa figura geométrica, esse corte representado aqui, a gente tem neste tubo aqui, que é o túbulo seminífero, uma constituição variada da base dessa região, da base até a região da luz, onde nessas regiões aqui nós vamos falar posteriormente, mas a gente percebe que tem a parte mais basal, mais próxima da lâmina basal, as espermatogônias, e que evolui para o espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátides jovens, espermátides maduros e, posteriormente, os espermatozoides que ficam nessa região, expostos nessa região, livres para que eles possam, no momento da ejaculação, eles possam migrar até a região de saída, dependendo da necessidade que esse aparelho reprodutor masculino tem. Então, a gente tem várias fases aqui, onde as espermatogônias evoluem por mitose até espermatócito primário, e por meiose vai produzir espermatócito secundário, novamente na segunda meiose, as espermátides jovens, que vão amadurecer até se transformarem em espermatozoides. Então, as funções desse aparelho reprodutor, desse sistema reprodutor masculino, depois da gente explicar essas imagens, fica fácil a gente compreender que que o sistema reprodutor tem função de produzir espermatozoides, sintetizar hormônios sexuais masculinos, basicamente a testosterona, produção também de dihidrotestosterona, que é uma outra substância importante para o desenvolvimento das características masculinas, desenvolvimento de localização diferenciada de pelos em indivíduos do sexo masculino, por conta da presença dessa substância. Tem função também de liberar gametas masculinos no interior do sistema genital feminino, no momento da cópula, e o pênis, como nós sabemos, também contém a uretra, e por isso ele também desempenha uma função de micção, essa função compartilhada pelo aparelho urinário, isso, saindo da bexiga a urina até a região peniana e até o ambiente externo, e compartilha também, porque tem esse mesmo canal uretral, compartilha com o sistema reprodutor masculino a passagem dos espermatozoides para a fecundação, para a cópula e posterior fecundação. Então, a gente vai detalhar, nós iremos detalhar a partir de agora os componentes desse aparelho reprodutor masculino, iniciando lá na região primária, onde aparecem, onde surgem, onde são produzidos os espermatozoides, que são os testículos. Todos nós sabemos que esses testículos eles são em número de 2, e os testículos se desenvolvem em posição retroperitoneal, tá? Na parede dorsal da cavidade abdominal. Esse é o local de desenvolvimento. Posteriormente, durante o desenvolvimento fetal, esses testículos eles vão migrar e vão se alojar no que a gente conhece como bolsa escrotal, ficando suspensos na extremidade do cordão espermático na região externa. Todos nós sabemos que esses testículos, eles, durante o desenvolvimento fetal, eles migram da cavidade abdominal para a cavidade externa, ficando contidos nessa bolsa escrotal, devido à temperatura de desenvolvimento ou de manutenção dos espermatozoides, que não pode ser superior a 35 graus. Então, se os testículos eles permanecessem a 37 graus, a probabilidade de se ter um indivíduo estéril seria muito grande, porque as células não se desenvolveriam adequadamente. Sendo colocados lá na bolsa escrotal, no momento do desenvolvimento fetal, ou eles se deslocando para essa bolsa escrotal, o que vai acontecer é que a temperatura vai ser menor e o desenvolvimento dessas células será melhor. Para a gente compreender melhor como esses testículos eles se constituem, ou quais são os componentes que existem dentro do testículo, é importante a gente avaliar essa figura aqui. Em particular, nós vamos descrever nesse momento a túnica albugínea dos testículos, os túbulos seminíferos dos testículos e dando ênfase às artérias testiculares, que fazem parte dessa região.
Então, nós estamos vendo aqui um corte anatômico, uma imagem de um corte anatômico do testículo, mostrando as diversas estruturas. Inicialmente, nós gostaríamos de detalhar a túnica albuginea do testículo, que é uma região bastante rica em tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, ele faz septos para o interior dessa região do testículo, formando alguns septos, que são chamados de septos testiculares, e esses septos testiculares, eles acabam se reunindo e formando estruturas que são mais ou menos piramidais, que são chamadas de túbulos seminíferos. Tá? Esses túbulos seminíferos contidos entre esses septos testiculares, eles são nada mais, nada menos do que um enovelamento de túbulos, uma pequena quantidade de túbulos, que se enovelam dentro dessa região e que vão ser o local inicial de produção dos espermatozoides. Esses túbulos seminíferos, eles se reúnem em um determinado momento, formam alguns túbulos são chamados de túbulos retos, que são nada mais, nada menos do que a junção desses túbulos seminíferos, e posteriormente, esses túbulos retos, eles vão dar origem a túbulos de união, que vão levar o material, que vão levar os espermatozoides até essa região do epidídimo, e posteriormente, através de ductos deferentes, esse material vai ser liberado até a região peniana, que nós vamos descrever posteriormente. Então, enfaticamente, a túnica albuginea do testículo é uma camada de tecido conjuntivo que circunda ou que está presente entre esses túbulos seminíferos. Nós vamos detalhar um pouco mais sobre isso. Então, os testículos, para a gente enfatizar, para a gente deixar bem sedimentado na cabeça de vocês, eles são estruturas que têm a função de produzir hormônios sexuais e espermatozoides, como nós já falamos anteriormente. Essas estruturas que produzem os hormônios sexuais e os espermatozoides, eles estão envolvidos por cápsulas de tecido conjuntivo denso, tá? Tecido conjuntivo denso, que a gente conhece como túnica albuginea. Nós vemos aqui nessa imagem anterior essa região de tecido conjuntivo denso, que é a túnica albuginea. Essa túnica albuginea, ou esse tecido conjuntivo denso, ele acaba ficando mais espesso, tá? Na superfície dorsal do testículo, formando o que a gente chama de mediastino do testículo. Eu não sei se está representado aqui, mas é uma região posterior que fica representada, que não está representada aqui, mas nós vamos ver mais detalhadamente à frente. Então, essa região é conhecida como mediastino do testículo. Dentro, ou melhor, circundando a túnica albuginea do testículo, tá? Que é essa camada de tecido conjuntivo denso que dá um abrigo a essa região dos túbulos seminíferos e das outras estruturas do testículo, nós temos uma camada de tecido também chamada de tecido de túnica vaginal, que é uma camada do folheto do peritônio que é arrastada durante a migração da cavidade abdominal. Então, naquele momento do desenvolvimento do testículo, em que o testículo sai da cavidade abdominal e migra para a região do saco escrotal, ele carreia um pequeno folheto do peritônio, e essa região desse folheto é chamada de túnica vaginal. A túnica vaginal, ele tem um folheto mais interno e um folheto mais externo, tá? Então, são dois folhetos, um interno e o externo, mas que tem a origem lá da região do peritônio, do folheto peritoneal. Então, a túnica vaginal, ela consiste em uma camada parietal exterior e uma camada visceral interna, que recobrem a túnica albuginea nas porções lateral e anterior do testículo. Tá? Então, essa é a túnica vaginal, que é uma outra estrutura também que é importante a gente comentar. E, externamente a essas túnicas, a gente tem a bolsa escrotal. Essa bolsa escrotal, que a gente conhece também como escroto, essa região na bolsa escrotal, é uma estrutura que tem um papel muito importante na manutenção dos testículos a uma temperatura abaixo da temperatura intraabdominal, devido à sua constituição
histológica que favorece essa manutenção dessa temperatura abaixo do normal. E tem a constituição histológica da pele. Passando um pouco mais à frente, a gente chega aos túbulos seminíferos, que são essas estruturas, como nós já falamos anteriormente, tá, marcadas aqui, que formam pirâmides, e essas pirâmides são constituídas de um conjunto pequeno de túbulos, são poucos túbulos, mas que esses túbulos eles ficam enovelados, e por estarem enovelados, o que a gente percebe quando a gente faz um corte histológico é que a gente vê uma quantidade muito grande de estruturas tubulares, mas que, na verdade, é devido a esse novelamento. Então, no momento do corte, a gente acaba passando muitas vezes pelo mesmo túbulo e dá a impressão de que são muitos, mas, na verdade, são poucos. E eles se reúnem, se novelam dentro dessa região. Essa região tem um formato de pirâmide. E, posteriormente, eles vão se conduzirem ou se unirem para formar os túbulos retos. Mas, nesse momento, a gente quer falar dos túbulos seminíferos e nós vamos descrever algumas características. Então, os túbulos seminíferos, eles se alojam como nos novelos envolvidos por tecido conjuntivo frouxo. Preste atenção que aqui a gente tem tecido conjuntivo frouxo. Lá, na região das túnicas, a gente tem o tecido conjuntivo denso. E esse tecido conjuntivo que envolve ou que faz parte desse material dos túbulos, dessa estrutura histológica dos túbulos seminíferos, ele é muito rico em vasos linfáticos, em vasos sanguíneos, em nervos e em células intersticiais, que a gente vai descrever um pouco mais na frente, mas que são as famosas células de Leydig, que são responsáveis pela produção do hormônio testosterona, que vai dar as características, auxiliar no desenvolvimento das características histológicas, as características masculinas. Perdão. Então, a gente vê aqui, se nós imaginarmos que cada uma dessas estruturas aqui, mais circulares, é um túbulo seminífero, tá? Ou é o mesmo túbulo seminífero que está enovelado, a gente pode entender que é um conjunto de células germinativas que estão envolvidas por um tecido conjuntivo, e esse tecido conjuntivo é muito rico em células. Aqui a gente vê essas estruturas celulares que a gente não consegue delimitar as membranas, mas nós vemos aqui células com núcleo bastante esférico, citoplasma bem claro, pouco corado, que são as características das células de Leydig e núcleo bem proeminente também. Nós vemos, como nós falamos aqui, que a gente tem uma grande quantidade de vasos sanguíneos, então nós temos aqui alguns capilares sanguíneos representados aqui. Nós temos, iremos ver posteriormente que existem outras células nessa região, mas nesse slide aqui, particularmente, eu gostaria de mostrar as células de Leydig, algumas células do tipo fibroblastos, células musculares também que podem estar habitando nessa região, e as células germinativas que nós vamos detalhar posteriormente, porque, na verdade, os túbulos seminíferos, apesar de fazerem parte de todas essas estruturas aqui, porque é um túbulo só, mas ele tem algumas células importantes, que são as células germinativas, que vão ser responsáveis pela fecundação no período posterior. Os túbulos seminíferos, como nós podemos ver aqui, eles produzem as células reprodutoras masculinas. Essas células são chamadas de espermatozoides. Então, aqueles velhos conhecidos nossos, que são as células do tipo espermatozoide, elas são formadas nos túbulos seminíferos. E também nesses túbulos seminíferos nós temos outras células importantes, que são as células intersticiais ou células de Leydig, que produzem andrógeno testicular. Então, nessa imagem aqui, nós podemos ver, aqui, como nós já falamos as células de Leydig, que tem uma estrutura nuclear bem circular, a gente consegue ver uma pequena delimitação da célula, o citoplasma bastante claro, o que diverge de um conjunto de células que estão localizadas nessa região aqui, que tem núcleos de vários tamanhos, tem nucleolos bem proeminentes, mas a gente vê também algumas células aqui menores, algumas células maiores, algumas células em divisão celular, como nós estamos vendo aqui. Então, essas células fazem parte do conjunto de estruturas que a gente chama de túbulos seminíferos. Nessa imagem que nós vemos, entre os túbulos seminíferos, no interstício do testículo,
estão presentes células intersticiais ou de Leydig, que são essas células aqui, como nós já falamos. Essas células têm contornos bem definidos e o seu citoplasma é bastante acidófilo, e contém também numerosos vacúolos lipídicos. O seu número é variável conforme as espécies e conforme a idade também, já que a gente sabe que essas células se desenvolvem bastante durante a puberdade. Então, nessa figura aqui, eu creio que ficou bem entendido. A parte do túbulo mesmo, a gente tem aqui que existem células com núcleos bem delgados, se assemelhando a células pavimentosas nessa região aqui. Existem células pequenas, mas com núcleos circulares, e essas células, em alguns momentos, a gente percebe que o material genético dela está duplicando, os cromossomos, está havendo aqui uma divisão, em alguns locais dá para a gente perceber isso mais detalhadamente. E à medida que elas evoluem, elas se deslocam para essa região, até que elas liberam uma pequena quantidade do seu citoplasma e se condensam para formar o que a gente conhece como espermatozoide. Os espermatozoides, então, amadurecidos, eles caem nessa região interna do túbulo seminífero para que seja transportado para os outros túbulos e, posteriormente, saia no momento de uma ejaculação. Aqui, novamente, a gente vê dois cortes dos túbulos seminíferos, mostrando a região do lúmen, tá? A região do lúmen, essa região central, cheia de espermatozoides, e a gente vê aqui o que eles chamam de epitélio germinativo. Então, em alguns túbulos estão assinalados o epitélio germinativo. É o epitélio composto por várias células, tá, da linhagem reprodutiva, mas a gente vai ver que, além dessas células da linhagem reprodutiva, a gente tem uma outra célula aqui muito importante, que é a chamada célula de Sertoli, que dá suporte a toda essa estrutura aqui. Aqui a gente vê um lúmen de um túbulo seminífero um pouco mais esvaziados e aqui um pouco mais cheio, e o epitélio germinativo. Aqui a gente tem também túbulo seminífero do testículo. É importante a gente observar que aqui a gente tem o epitélio germinativo, e ele é espesso e sua constituição celular varia de um túbulo para outro, como nós já vimos aqui. Um grande agrupamento de células intersticiais, que são as células de Leydig, como nós já vimos aqui, com citoplasma claro e núcleos redondos, também é observado nesse espaço entre os túbulos seminíferos. Estou mostrando aqui a seta. Então, aqui a gente tem as células de Leydig. Esse espaço aqui é um espaço que ele não existe. Isso daqui é um artefato de lâmina, devido provavelmente à técnica de preparação. E os túbulos, os epitélios germinativos. Então, gente, para a gente enfatizar, para a gente ter claro tudo isso que a gente está falando, os túbulos seminíferos, eles são o local da produção de espermatozoides, eles são túbulos enovelados, como nós já falamos anteriormente, eles possuem em cada testículo 250 a 1000 túbulos seminíferos, uma quantidade muito grande, com o comprimento combinado de todos esses túbulos seminíferos de aproximadamente 250 metros. Então, uma extensão bastante grande de região ou de túbulo que vão ser responsáveis pela produção das células germinativas masculinas. Eles estão dispostos em alças, então é fácil a gente entender que quando a gente faz um corte histológico, essas alças elas vão aparecer muitas vezes na mesma lâmina, o que não quer dizer que são muitos túbulos, mas são o mesmo túbulo que aparece várias vezes. E eles se continuam, então, nos túbulos retos. Então, toda essa região ela vai se continuar no que a gente percebe aqui, chama aqui de túbulo reto. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, a gente tem aqui o túbulo reto, que é a junção de vários túbulos seminíferos, que posteriormente, esses túbulos retos, eles vão também se condensar e vão formar outra estrutura aqui que a gente chama de ductos eferentes, que vai se dirigir até o epidídimo. Mais ou menos um pouco mais à frente a gente vai discutir sobre isso. Na histologia, como nós já vimos, os túbulos eles aparecem muitas vezes. Aqui não quer dizer que são muitos túbulos seminíferos, mas pode ser um que está enovelado e a gente consegue, num corte, pegar várias estruturas. A gente percebe que eles podem variar na constituição da parede, né, do epitélio que reveste,
alguns um pouco mais repletos, alguns com células mais centrais, e as células intersticiais, ou de Leydig, que ficam nessa região aqui, como nós já vimos anteriormente. Ainda falando sobre a constituição histológica, eu gostaria de mostrar essa imagem, porque ela nos diz muito sobre esse tecido. Então, a gente vai agora nós vamos agora enfatizar a região central, tá, do túbulo seminífero. Então, imagine que essa estrutura aqui, ela é circular, ela faz todo esse processo aqui, tá? Então, seria essa parte aqui, a parte do lúmen central, aqui a parte intersticial, composta por células intersticiais ou de Leydig, aqueles capilares que nós falamos. Então, nessa estrutura mais central, onde existem células germinativas, há a presença tanto desse epitélio germinativo, formado por espermatogônias, espermatócitos primários, secundários e espermatozoides, nessa sequência da lâmina basal se direcionando ao lúmen da estrutura, e além dessas células germinativas, nós temos uma célula que desenvolve um papel muito importante, que é a chamada célula de Sertoli. A célula de Sertoli é uma célula que tem um núcleo que geralmente fica muito próximo da parte basal do epitélio germinativo, tá? E ela está envolvida, ou está envolvendo, está guardando, dando uma certa proteção a esse epitélio germinativo que se desenvolve no interior das reentrâncias ou protegidos por essas células de Sertoli. Então, no momento que essas células elas começam a se dividir e migrar para a região central, a célula de Sertoli passa a protegê-las das atividades imunológicas, por exemplo, que possam acontecer. Explico melhor. Essa célula, essa espermatogônia, é a única espermatogônia, é a única célula germinativa, ou a célula progenitora dessa linhagem germinativa, que vai ter contato com a lâmina basal. À medida que essa célula se desenvolve ou se divide e começa a se diferenciar para um dia ser um espermatozoide, ela passa a sofrer a proteção da célula de Sertoli, que cria uma barreira, tá, entre uma célula de Sertoli e outra, para que o material que está nessa região da lâmina basal jamais entre em contato com a célula germinativa. Então, a partir do momento que essa divisão acontece, a célula de Sertoli, através de junções, tá, celulares, elas bloqueiam o contato das substâncias da matriz, da lâmina basal com esse material, com essas células. E essas células vão se desenvolvendo protegidas pela célula de Sertoli, e até que chega um determinado momento que nesse processo evolutivo eles vão perder um pouco do citoplasma e vão se transformar em espermatozoides. Esses espermatozoides, eles vão ter contato com o lúmen do túbulo seminífero e vão ser liberados para que eles possam um dia constituírem lá um conjunto de células que vão tentar fecundar um óvulo no interior do sistema reprodutor feminino. Então, essa célula de Sertoli, ela tem uma importância muito grande, visto que, se em um determinado momento uma célula germinativa sofresse um processo de agressão, ou entrasse algum patógeno, ou um anticorpo nosso produzido contra um determinado tipo de espermatozoide nosso, isso poderia causar um dano muito grande na capacidade reprodutiva do indivíduo. Então, para que isso não aconteça, forma-se uma região aqui que protege essa célula germinativa do contato tanto com anticorpos que poderiam ser oriundos dessa região, como infecções também que possam acontecer oriundas desse local. Voltando aqui à imagem, nós podemos perceber, então, algumas outras estruturas, tem uma pequena saída aqui, algumas outras estruturas que estão na lâmina basal. Essa lâmina basal, que é composta por fibroblastos, como nós já falamos anteriormente, e por células musculares, células mióides, que têm uma certa importância no processo na função desse epitélio. E aí a gente percebe também os capilares, por onde chegam os nutrientes, que vão nutrir esse epitélio, mas que em nenhum momento vão ter contato com as células da linhagem
germinativa para evitar que anticorpos cheguem e possam causar algum dano. Da mesma forma, micro-organismos geralmente não chegam nessa região, porque se chegasse, a gente poderia ter algumas aberrações genéticas, oriundas, por exemplo, de um vírus que conseguisse injetar seu material genético numa célula germinativa. Então, a célula de Sertoli tem uma importância muito grande. Então, nessa linhagem germinativa, nós temos também uma sequência de eventos onde uma espermatogônia ela vai se dividir e se tornar célula-tronco ou participar do processo germinativo, o processo de formação de células reprodutivas, se transformando em espermatócito primário, secundário, espermatas iniciais e secundários e depois, posteriormente, a um se transformado em um espermatozoide. Mas nós vamos detalhar isso um pouco à frente. Os túbulos seminíferos, então, como nós já falamos, são formados por várias camadas de células denominadas de epitélio germinativo, ou epitélio seminífero, como vocês queiram chamar. É envolvido por uma lâmina basal e por uma bainha de tecido conjuntivo, como nós já vimos, com fibroblastos e células mioides. E as células intersticiais, as famosas células de Leydig, elas ocupam os espaços entre os túbulos seminíferos e que vão ter uma determinada função que nós vamos descrever daqui a pouquinho. Além disso, eles revestem o túbulo seminífero, tá? esse conjunto de célula do tecido conjuntivo, e são compostos, como a gente já falou, por duas populações de células, que são as células de Sertoli e as células da linhagem espermatogênica. Desculpa. E geralmente se dispõe em 4 a 8 camadas e tem a função de produzir os espermatozoides. Então, retornando, como nós falamos dos túbulos seminíferos, das células que geram as células espermatogênicas, digamos assim, é importante que a gente fale um pouco sobre essas células que estão dentro do tecido do epitélio germinativo, do epitélio dos túbulos seminíferos. Então, a espermatogênese é um processo que começa com as espermatogônias, que estão representadas aqui nesse corte histológico, essas estruturas menores, células menores, que são pequenas e ficam próximas à lâmina basal. Então, são todas essas células aqui pequenas. Tá? Não confundir com a célula de Sertoli, que tem um núcleo diferente. Então, a gente consegue perceber a diferença do núcleo da coloração também. E essas células, elas vão começar a se desenvolver e na puberdade, essas espermatogônias, elas vão se dividir por mitose e produzir várias gerações de células. Algumas espermatogônias, elas vão se dividir e se transformar em células-tronco, que vão ficar naquela região para que futuramente, a partir de algum estímulo hormonal, elas possam se diferenciar e se transformar em espermatozoides, e algumas vão se transformar em células germinativas, que são as células que vão se dividir por mitose e por meiose, migrando. Então, a gente vê aqui uma célula que já é um espermatócito primário, oriunda de uma espermatogônia. Esses espermatócitos primários eles vão se dividir, transformar em espermatócitos secundários, depois espermátides, depois espermatozoides, e aqui na luz do túbulo seminífero, depois ele vai ser liberado. A gente percebe nessa outra imagem aqui células intersticiais, ou de Leydig. Aqui é tecido conjuntivo, a gente percebe as espermatogônias representadas aqui. Os espermatócitos primários, que já tem uma característica diferente, e as espermátides, que vão já começar a formar os espermatozoides. Ainda falando da espermatogênese, a gente tem, se nós pensarmos essa região aqui como sendo a região intersticial, a região do tecido conjuntivo, e essa região, a região central do lúmen, as células espermatogênicas, elas vão ou se dividir para formar células-tronco, espermatogônias, que a gente chama do tipo A, e posteriormente podem continuar se dividindo para fazer novos espermatozoides, por isso que os homens eles conseguem, durante sua idade, a partir da puberdade até uma idade bem avançada, eles conseguem produzir células germinativas, difere das mulheres que já nascem com um número já determinado de células germinativas. Os homens eles conseguem permanecer com essas espermatogônias, que são as células que vão dar origem
aos espermatozoides conseguem ficar com essas células durante muitos anos da sua vida. Mas essas células elas podem também, devido a uma estimulação hormonal, se transformarem em espermatogônios do tipo B, que são as células progenitoras que vão, por mitose, levar à produção de espermatócitos primários, tá? Com uma primeira divisão meiótica, que acontece aqui, levando à produção posterior de espermatócitos secundários. E aqui vai haver uma segunda divisão meiótica. Então, aqui nós temos as mitoses, nós temos duas meioses, e aí a gente vai ter a produção das espermátides, que já são as células com número pela metade dos cromossomos, porque são células germinativas. Essas células germinativas, a partir do momento que elas evoluem, elas vão adquirindo características de espermatozoides e perdem uma parte do citoplasma, o que os autores chamam de corpos residuais, e essas espermátides, perdendo esses corpos residuais, eles vão se transformar em espermatozoides e vão ser liberados. Esse processo é o processo que a gente chama de espermiogênese. E nesse processo inteiro, a espermatogênese. Então, a espermiogênese é o processo, é a fase final da produção dos espermatozoides. Então, as espermátides, elas vão se transformar em espermatozoides. Essas são as espermátides, que vão se transformar em espermatozoides e liberar aqueles corpos residuais que estão representados aqui como essas estruturas de citoplasma que são perdidas. Os espermatozoides vão migrar para essa região central e vão seguir o seu caminho. Então, essas espermátides, elas se transformam em espermatozoides. Essas células, elas têm um pequeno tamanho, tem núcleo com quantidade crescente de cromatina condensada e possuem várias formas. Inicialmente são redondos, tá? Essas células germinativas são redondas, e cada vez elas se tornam mais alongadas à medida que chegam a uma posição perto do lúmen dos túbulos seminíferos. Então, a espermiogênese é esse processo em que umas células de pequeno tamanho vão aumentar a quantidade de cromatina. Essa quantidade de cromatina aumentada, ela vai depois se condensar, a célula começa a ter diversas formas e depois elas começam a ficar mais alongadas até se transformarem em espermatozoides. Ainda falando da espermiogênese, esse é um processo que é bastante complexo, tá? E que inclui, a formação de uma estrutura chamada de acrossomo, 2, a condensação e alongamento do núcleo, desenvolvimento de um flagelo que surge a partir dos centríolos, dessa célula aqui, dos centríolos, eles evoluem e se tornam um flagelo, e depois da perda da maior parte do citoplasma, que é aquele corpo residual que está aqui. Então, perde esse citoplasma e ele adquire essa característica, passando por um processo de amadurecimento até se transformar no espermatozoide, com todas as suas funções, tá? Que desempenha. Importante que perceber que as mitocôndrias, elas acabam se condensando em uma determinada região próximo ao flagelo, já que esse flagelo vai precisar queimar bastante energia, vai precisar de muita energia, e aí essas mitocôndrias se condensam aqui, formando o que se chama de peça intermediária. Tá? Aquele grânulo acrossômico, que é rico em algumas enzimas, ele vai se colocar na região inicial, na região frontal da cabeça do espermatozoide, que se chama de acrossomo, e esse acrossomo tem uma quantidade muito grande de substâncias que vão auxiliar no processo de rompimento daquela estrutura do óvulo, lá quando ele encontra a célula germinativa feminina no momento da fecundação. O resultado final, então, é um espermatozoide maduro, que é liberado no lúmen do túbulo seminífero, e a espermiogênese pode ser dividida em 3 etapas, como nós já descrevemos anteriormente, uma que depende do complexo de Golgi, do acrossomo e um processo de maturação. Nós não precisamos detalhar, porque não é o objeto desta aula. Retomando essa figura aqui, vamos falar um pouquinho da célula de Sertoli, que nós já conversamos um pouco sobre ela, mas são células que são essenciais para a produção de espermatozoide, como nós já vimos anteriormente. Elas são células piramidais, apesar de que na lâmina do microscópio, da microscopia óptica, a gente não consegue ver essas membranas laterais, a gente tem dificuldade de ver toda a célula de Sertoli, e só é possível uma micrografia eletrônica no microscópio eletrônico de varredura ou microscópio eletrônico comum. Então, são células piramidais que
a superfície basal está aderida à lâmina basal dos túbulos, os núcleos se situam na base dos túbulos seminíferos, como nós já falamos, são núcleos que são bastante vesiculares, claros, angulosos ou triangulares, e com nucleolo evidente. Então, aqui a gente vê aqui uma representação de um núcleo de uma célula de Sertoli e todas as outras células germinativas reproduzidas aqui. O citoplasma, como nós falamos, não é visto com facilidade, e as células espermatogênicas elas vão se alojar no interior, na região próxima a essas células de Sertoli, ficando protegidas deste ambiente. As funções dessas células são suporte, como nós já falamos, proteção, porque protegem os espermatozoides do ataque do sistema imune, fagocitam corpos residuais, tá? Aqueles restos de espermátides que a gente falou anteriormente, e também é responsável pelo suprimento nutricional dos espermatozoides em desenvolvimento. Secretam fluidos dos túbulos seminíferos para o transporte dos espermatozoides. É também uma dessas funções. E aí, quais são as funções ou os fatores que influenciam a espermatogênese? Inicialmente, a gente já consegue imaginar que os hormônios interferem nessa produção das células espermáticas. Hormônios como FSH e LH, que também participam do processo no aparelho reprodutor feminino, no tecido reprodutor masculino também. Tá? O FSH, ele age como um estimulante na célula de Sertoli, promovendo a secreção de proteínas que são ligantes de andrógeno. O LH, ele age nas células intersticiais, estimulando a produção de testosterona. Tá? A temperatura também é algo importante e, por este motivo, os testículos ficam localizados na bolsa escrotal, evitando que temperaturas altas da cavidade abdominal inviabilizassem o desenvolvimento das suas células germinativas. A alimentação é algo bastante importante, a obesidade prejudica, alimentos saudáveis, atividade física, isso favorece a espermatogênese. Importante lembrar que radiações, raio-x, representada aqui por essa figura, ela tem um papel ruim no desenvolvimento das células espermatogênicas. E o uso de bebidas alcoólicas também, que prejudica essa espermatogênese. E aí, falando um pouquinho sobre o tecido intersticial, o tecido que está entre um túbulo seminífero e outro, tá? É importante a gente falar da importância das células de Leydig. Então, o tecido intersticial é responsável por nutrir os túbulos, por transportar os hormônios, pela produção de andrógeno, tá? Esse tecido intersticial é um tecido conjuntivo que tem também células nervosas, células sanguíneas, tecido sanguíneo, tecido linfático, que vai preencher esses espaços dos túbulos seminíferos. E esse tecido conjuntivo, como a gente sabe, é bastante rico em fibroblastos, que são células indiferenciadas, mas também em mastócitos e macrófagos fazendo um patrulhamento ali. Na puberdade, o indivíduo começa a desenvolver também, ou leva ao surgimento, devido às variações hormonais, surgimento das células intersticiais ou de Leydig, que são células que produzem testosterona. Esse hormônio masculino que é responsável pelas características sexuais masculinas secundárias. Saindo desses túbulos, tá? A gente vai falar um pouco sobre túbulos ou ductos intratesticulares. São túbulos ou são ductos intratesticulares, tá? Que estão ainda dentro da região dos testículos, mas que tem importância muito grande na passagem, no transporte dessas células até a região de saída dos espermatozoides. Então, como ductos intratesticulares, nós temos os túbulos seminíferos, que nós já falamos, apresentados aqui, os túbulos retos, que são essas estruturas que condensam a partir dos túbulos seminíferos, que se unem, formando os túbulos retos, e os ductos eferentes, tá? Que são estruturas que vão carregar os espermatozoides até o epidídimo. Os túbulos seminíferos nós já falamos. Os túbulos retos, eles são estruturas que não possuem células da linhagem espermatogênica, tá? Não tem a função de amadurecimento, de formação de células espermatogênicas, já que isso é uma função que é desencadeada pelos túbulos seminíferos, ou que está contida nos túbulos seminíferos. Eles possuem ainda células de Sertoli no segmento inicial, eles não perdem totalmente
é um processo, é uma situação de evolução, então eles vão perdendo essas células à medida que eles evoluem, e posteriormente eles vão possuir células cuboides, apoiando uma envoltura de tecido conjuntivo denso. Continua com tecido conjuntivo denso, só que as células agora passam a ser células cuboides, e que vão originar o que se chama de rede testicular, que é essa região dos ductos eferentes. Então, os ductos eferentes que se originam na rede testicular, tá? Essa rede testicular aqui, são os ductos eferentes, eles se originam nessa rede, se formam e são formados por células cuboides que não são ciliadas, que são alternadas com células ciliadas. Posteriormente, a gente vai ver uma quantidade maior de células ciliadas. E aí, esses cílios, eles batem geralmente em direção ao epidídimo, tá? Então, nessa direção, saindo dos túbulos seminíferos, migrando pelos túbulos retos, até chegar no epidídimo, que vai depois carregar os espermatozoides até a região externa. Então, a gente vê aqui alguns ductos intratesticulares, tá? Um corte aqui de epidídimo, tá? Mas ainda não é ducto intratesticular. A gente vê outro corte aqui, e aqui a gente vê as células, tá? Que são células colunares. A gente não tem aqui células germinativas, vocês percebem, os núcleos estão na mesma altura, então são células piramidais, e essas células centrais aqui são os espermatozoides, tá? E a gente vê aqui mais condensado, um pouquinho clarinho aqui, próximo dessa região condensada, de cor condensada, a gente vê estruturas que são compatíveis com os estereocílios. Aqui nessa imagem a gente vê também os estereocílios, e aqui uma série de células do tipo espermatozoides que vão ser liberadas. Quando a gente fala de ductos genitais extratesticulares, que são os ductos que recebem material dos ductos intratesticulares, é importante a gente lembrar que são estruturas que transportam os espermatozoides do testículo para o meato do pênis, e que são divididos em epidídimo, ducto deferente e uretra. O epidídimo, ele é um tubo único, altamente enrolado, que mede de 4 a 6 metros de comprimento e forma o corpo e a cauda do epidídimo. Então, voltando aqui nessa imagem, a gente vê essa região aqui, que é a região do epidídimo. Esse daqui já é extratesticular. Então, falando um pouco sobre esses ductos, aqui é o ducto epididimário ou epidídimo. Ele é composto por um epitélio colunar pseudoestratificado, que não dá para a gente ver aqui, porque a imagem é um corte de pequeno aumento, mas a gente tem uma imagem posterior que vai mostrar. É formado por células colunares, a exemplo do que a gente já tinha visto anteriormente, e que são ramificadas e tem muitos microvílulos, chamados de estereocílios, que são estruturas, especializações de membranas que nós já vimos lá no momento que nós estudamos a histologia 1. O epitélio participa da absorção e da digestão dos corpos residuais das espermátides, aqueles corpos que são restos citoplasmáticos, e as células epiteliais, elas estão sempre apoiadas na lâmina basal, tá? E essa lâmina basal é rica em células musculares lisas e tecido conjuntivo frouxo. Então, vamos ver aqui um corte do epidídimo, tá? A gente vê aqui um conjunto de células colunares, a região mais central, com seus estereocílios, aqui está mais vazio, e a gente vê aqui a estrutura da lâmina basal, como nós já falamos anteriormente. Aqui um outro corte também, vista de ductos epididimários, do epidídimo, um epitélio pseudoestratificado, tá? A gente vê os núcleos aqui em várias alturas, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, então a gente vê os núcleos em várias alturas, o que caracteriza esse epitélio mais colunar. Em alguns momentos parece até um epitélio cúbico, mas isso não desfaz a característica de epitélio pseudoestratificado, não. Então, a gente percebe aqui, são preenchidos por espermatozoides em alguns locais, e o tecido conjuntivo frouxo aqui, como nós já vimos, uma grande quantidade de matriz extracelular. E aí nós passamos, então, para o ducto deferente, tá? Representado aqui por essa estrutura, que é quem vai transferir ou carregar os espermatozoides até a região da próstata, para que eles depois sigam seu caminho. Então, os ductos deferentes, ele é originado lá do ducto do epidídimo, ele termina na uretra prostática, então a gente tem aqui a uretra,
prostática. Então, a gente tem a região da próstata aqui, então ele vem até aqui, aonde começa a uretra prostática. Então, esse túbulo, ele tem uma região de aumento do seu diâmetro, que é chamado de ampola, né, que nós vamos falar posteriormente. Então, termina lá na uretra prostática. Ele tem a seguinte histologia: um lúmen bastante estreito, a gente percebe aqui que tem uma camada de tecido muscular bastante intenso, o lúmen bastante estreito, uma mucosa que forma dobras longitudinais, tá? A gente vê essa mucosa formando essas dobras, é coberto por um epitélio colunar, pseudoestratificado com estereocílios, permanece o epitélio que já vinha da estrutura anterior, uma camada muscular interna e externa longitudinais, tá? Então a gente tem aqui camada muscular, uma camada muscular interna, uma camada muscular externa, e é importante lembrar que esse músculo liso ele sofre fortes contrações peristálticas no momento da expulsão do sêmen, para que esse material ele possa ser ejaculado para a região externa. Aqui, novamente, um ducto deferente, com as mesmas características, uma grande quantidade de músculo liso, e o epitélio, como nós já falamos, pseudoestratificado. Uma outra imagem também histológica, de uma lâmina mostrando a região da muscular, tá, representada aqui, e a mucosa, que nós já vimos anteriormente. O ducto deferente, tá, ele, antes de entrar na próstata, ele se dilata, formando uma região que a gente conhece como ampola. Essa ampola tem essa característica aqui. Então, essa ampola, essa região, é simplesmente uma protuberância do ducto deferente. Ele tem um epitélio mais espesso e bastante preguiado, e na porção final, a ampola penetra na vesícula seminal. Então, penetra aqui na vesícula seminal, e em seguida ele penetra na próstata, e depois se abre na uretra prostática, aqui nessa região. Então, ele penetra na próstata e entra na uretra prostática. O ducto ejaculatório tem uma histologia que é semelhante à do ducto deferente, tá? Porém, ele não tem o músculo liso envolvendo. Isso é importante a gente lembrar. E aí nós entramos aqui nas glândulas acessórias, que são aquelas glândulas que nós visualizamos na imagem anterior, tá? A próstata, a vesícula seminal e a glândula bulboretral, que tem as seguintes características. A vesícula seminal, que é a primeira estrutura onde penetra o ducto deferente, ela tem 2 túbulos tortuosos, tem mucosa preguiada, epitélio, nesse caso, epitélio cuboide, ou ainda pseudoestratificado colunar, possui células epiteliais ricas em grânulos de secreção, uma lâmina própria rica em fibras elásticas envolvidas com músculo liso, e produz secreções que são ricas em frutose, em citrato, inositol e outras substâncias, como proteínas e prostaglandinas. Todas essas substâncias são importantes na produção daquelas substâncias que vão dar suporte energético e de transporte aos espermatozoides. Tá? A próstata, que é a glândula acessória que vem posteriormente à penetração na vesícula seminal, ela nada mais é do que um conjunto de 30 a 50 glândulas. Essas glândulas são tubulosas e são ramificadas, e os ductos da próstata eles vão desembocar dentro da uretra prostática. As glândulas, então, são formadas por epitélio cuboide, alto ou pseudoestratificado colunar, e um estroma fibromuscular que cerca as glândulas também, para que aquele material produzido na próstata ele possa ser encaminhado para a luz, para servir de suporte ao transporte dos espermatozoides. E, por último, as glândulas bulbouretrais, que são conhecidas como glândulas de Cowper, que são estruturas situadas na porção membranosa da uretra e que são revestidas por um epitélio púbico também, nesse caso o epitélio púbico simples, secretor de muco. Esse muco secretado ele vai agir como lubrificante auxiliar no processo de transporte dos espermatozoides. Então, aqui nós temos as características histológicas que nós falamos anteriormente. Então, essa vesícula seminal bastante preguiada, tá? Com epitélio pseudoestratificado, e se reúnem em várias estruturas para auxiliar no transporte.
A próstata, que é um conjunto de glândulas tubulares ou tubulosas que vão desembocar nessa estrutura central da próstata. Então, nós vemos aqui, olha, um conjunto de glândulas e seus canalículos que vão desembocar lá na região da uretra prostática. Novamente, as estruturas aqui com o seu epitélio pseudoestratificado ou cúbico. E as glândulas bulbo-uretrais, que têm essas estruturas das glândulas sendo penetradas pelo tecido conjuntivo, formando essas estruturas e esses septos que são característicos das glândulas bulbo-uretrais. E, por fim, o pênis, que nada mais é do que uma estrutura que tem a uretra, que é formada pela uretra, 3 corpos cilíndricos de tecido erétil, e também é envolvido por pele. A uretra é revestida por um epitélio pseudoestratificado, tá? A gente vê aqui a uretra, epitélio pseudoestratificado colunar, a semelhança do que já vem progredindo da região dos túbulos do aparelho reprodutor masculino. Na região da glande, esse epitélio se transforma em epitélio estratificado pavimentoso, e na região do prepúcio há o tecido conjuntivo, músculo liso, presença de glândulas sebáceas que são encontradas geralmente na dobra interna e na pele que cobre a glande, nessa região aqui. Então tem um conjunto de glândulas aqui que muitas vezes pode ser confundido pela pessoa que está tendo desenvolvimento genital com alguma estrutura que possa ser patológica, mas elas têm uma presença e uma importância muito grande na função dessa região genital. Tem 3 corpos cilíndricos de tecido erétil, esses 3 corpos aqui, que são os corpos cavernosos, e esse corpo esponjoso aqui, que dá suporte à uretra, e é envolvida por pele com características de tecido externo. Os corpos cavernosos, eles são histologicamente envolvidos por uma camada bastante resistente de tecido conjuntivo denso. Então, essas estruturas aqui, ó, tecido conjuntivo denso, tá? Formando a túnica albugínea. Há uma presença de grande quantidade de espaços venosos separados por trabéculas de fibras de tecido conjuntivo e células musculares. Então, a gente vê aqui grande quantidade de espaços venosos, tá? Que possuem importância no momento da ereção, o relaxamento dessa estrutura genital masculina, e é formada também por tecido conjuntivo e células musculares que penetram entre as estruturas venosas. É importante lembrar que durante uma atividade, um ato de atividade sexual, geralmente, quando há predomínio do sistema parasimpático, com liberação de histamina no indivíduo, o indivíduo tem provavelmente uma ereção, mas quando há predominância do sistema simpático, com liberação de adrenalina, geralmente o indivíduo não consegue manter essa ereção, o que leva muitas vezes o homem, no momento de ansiedade ou de extrema angústia, que leva à liberação de adrenalina, que ele não consiga manter essa ereção. E isso é algo importante a ser comentado nesse momento da aula. Tá? Isso está descrito aqui nessa parte da aula. É importante que as pessoas compreendam tudo o que é que pode acontecer, para que futuramente a gente possa discutir algumas coisas na disciplina de farmacologia, que é objeto também do nosso trabalho. Então, com isso nós encerramos essa aula. Espero que dúvidas apareçam, porque a dúvida faz parte do processo de aprendizado. As bibliografias, elas estão disponíveis no slide que a gente está disponibilizando para vocês, mas a gente espera que, se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, que possam nos contactar ou que possam deixar aqui abaixo no vídeo, para que a gente possa depois discutir e chegar à retirada dessas dúvidas. Agradecemos a todos que chegaram até aqui e até o próximo momento.